Mas eu quero falar para você agora 8 características dessa doença, dessa inflamação crônica de baixo grau. E aí, fala Transborders! Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um conteúdo rapidinho para vocês memorizarem, ficar fácil de acessar, ok? Se você está assistindo o vídeo, tá aqui no canal conosco, então clica, curte, compartilha. O fato de curtir vai enviar para várias outras pessoas. O YouTube vai entender que isso é um conteúdo relevante e ele vai informar outras pessoas. E você já não vai estar mais sozinho, você vai ter pessoas que compartilham na mesma ideia. Então, bora clicar, envia aí. Se você não está inscrito no canal, acessa, se inscreve. Então, bora falar sobre inflamação crônica, inflamação de baixo grau, que tem persistência, que gera muita síndrome metabólica. O que nós falamos? Se você não acessou os outros vídeos, vai lá e acessa, que tem muita ligação que a gente está fazendo aqui. Então não perde. Nós comentamos exatamente o excesso de açúcar. O excesso de açúcar vai ter uma ligação forte com os leucócitos e automaticamente vai alterar o pH, a hipersensibilidade da membrana celular e, por consequência, uma retroalimentação desse sistema. E esse excesso de açúcar vai causar inflamação. Só que pensa comigo, se tem inflamação, ele precisa de energia para poder lutar contra essa inflamação. Então vai ser colocado mais açúcar. Porém, se o paciente está com sobrepeso, lembra, o açúcar fica estocado na gordura. Então o paciente com sobrepeso tem excesso de açúcar. Então esse sistema vai continuar produzindo mais açúcar, mas também vai causar uma vasoconstrição de forma permanente. Agora pensa, como não bastasse a inflamação naquele local de dor, existe uma vasoconstrição, diminuição do aporte de nutrientes, que vai poder ajudar a cicatrizar e a levar novos nutrientes para poder reorganizar aquele local de lesão. Então se você agora tem 2 agressores, como é que fica esse quadro clínico? Cada vez pior. Então tem que pensar em também trabalhar não só a inflamação por si só, processo bioquímico dela, mas também as estruturas que sofrem consequência, como essa vasoconstrição. Automaticamente, se você tem excesso de açúcar e vasoconstrição, o endotélio, ou seja, a mucosa, a parte externa da estrutura, seja articular, visceral, vai começar a sofrer. Então você vai ter lesão, por exemplo, no endotélio vascular, você pode dar aterosclerose, acúmulo de gordura para lesão do endotélio, você vai aumentar a permeabilidade intestinal, o que favorece você ao ter ingestão de substâncias que não são selecionadas através dessa membrana, e aí o corpo começa a ser atacado por substâncias mais agressivas. A barreira hematoencefálica também pode ser alterada, ou seja, significa que tem substâncias que podem parar agora no seu cérebro, atingindo e degenerando ele, diminuição e alteração da sinapse, alteração da mielina que recobre o nervo, então você tem uma informação mais lenta, e também que não passa com tanta facilidade de um neurônio para o outro. Resultado final disso tudo são ciclos de 3 a 5 anos, que podem estar a mais de 10, 15, 20 anos. Aí você vai ter no final de uma cascata o quê? Um câncer, uma diabetes, uma obesidade, um DPOC, uma doença pulmonar obstrutiva crônica e, obviamente, doenças degenerativas cerebrais e articulares. Mas eu quero falar para você agora 8 características dessa doença, dessa inflamação crônica de baixo grau. Pensa comigo, a inflamação crônica, primeira coisa, ela tem uma duração prolongada, ok? Ela dura mais, ou seja, aquilo está acontecendo de uma forma constante, está consumindo, está correndo uma maratona por dia. Depois, ocorre simultaneamente a inflamação ativa, aguda, que são as crises do seu paciente. Depois, acontece a destruição tecidual, porque a terceira fase, onde vai ter uma renovação, uma cicatrização, não acontece. Ele fica constantemente na fase 1 e 2. Depois, acontece uma tentativa de reparação, e essa tentativa não é eficaz. Quinto, ela é insidiosa, ou seja, é inesperada. O sistema transborda de uma forma que ela acontece uma crise. Ela vem de forma silenciosa que você não fica sabendo. Então ela é insidiosa. 6. Ela é de baixo grau. Ela não é uma inflamação aguda que tem vermelhidão, edema. Não, ela tem inflamação de baixo grau que, apesar de ser menor, ela é constante. 7.
inicialmente ela é assintomática. Você não fica sabendo se o paciente tem ou não. Você vai ter quadro clínico ou exames laboratoriais, que são as junções de marcadores inflamatórios que você vai entender que ele está mal. Quer ver um exemplo? Você costuma ver se o teu paciente tem um PCR bom? O que é o PCR, né? É um marcador inflamatório que antigamente ele marcava a inflamação de doenças cardiovasculares. Só que com o estudo mostrou que ele estava presente em todos os sistemas. Então, se o paciente tem um exame de PCR, proteína C reativa, aumentado, ele tem uma significância que ele tem inflamação em alguma parte do corpo. Oitava, presença ou não da inflamação aguda. Então, 8 sintomas, 8 características da inflamação crônica para você começar a entender que tem algo a mais por trás. Então, automaticamente, esse sintoma da inflamação crônica não é tão óbvio como a inflamação aguda, porque ela vem de forma silenciosa. E aí, quando você se desperta, ela pode estar já com um estado mais avançado. Exatamente porque na inflamação aguda você tem a vermelhidão, você tem o acúmulo de líquido, você tem o edema, o inchaço, você tem a dor. E muitos dos sintomas exatamente são difíceis de diferenciar numa inflamação crônica, numa inflamação de baixo grau, porque ela é silenciosa e ela vem gradativamente. Então você tem sintomas clínicos, só que eles são silenciosos. E aí que é interessante você ver o estado do seu paciente. Será que ele dorme bem? Será que ele é disposto? Se ele não anda cansado? Se ele está com sobrepeso? Não tem disposição para nada? Não tem libido baixo? Quem que linka todos esses sintomas? Que nós estamos falando de mitocôndria, nós estamos falando de suprarrenal, nós estamos falando de cérebro, nós estamos falando de coração, de pulmão. Quem que linka tudo isso? O sistema nervoso autônomo. Então significa que o paciente de inflamação de baixo grau tem também uma possível desautonomia, um desequilíbrio do sistema nervoso autônomo. Então, exatamente essa duração que é uma das coisas que muda. E aí, falar para vocês agora uma outra dica. Eu vou dar para vocês agora 5 sinais e sintomas dessa inflamação crônica. O que acontece com o paciente que você tem que ligar suas antenas e ficar atento que tem algo a mais além daquilo que você pode estar vendo. Então vem comigo. Primeiro, fadiga e falta de energia. Fadiga e falta de energia. O que acontece? Pensa comigo. Se toda vez que tem uma inflamação crônica de baixo grau, que ela tem uma característica de longa duração, ela vai estar todo dia correndo a sua maratona, o que vai consumir muita energia, muita produção de ATP, que automaticamente também gera muito resultado de substâncias oxidativas, mas também fadiga a própria mitocôndria. E aí fadigou a mitocôndria, fadigou a célula. Lembra, uma célula dá origem a um tecido que dá origem a um órgão. E aí você pode ter o quê? Um paciente fadigado, cansado, com falta de energia. Segundo, o paciente pode ter depressão e ansiedade. Lembra que é o corpo como um todo. E se você tem uma alteração numa barreira hematoencefálica, essa disfunção, essa inflamação vai direto para o cérebro. Quer seja por corrente sanguínea, quer seja através do nervo vago pelo intestino, que é um dos primeiros órgãos a sofrerem com essa inflamação. E aí automaticamente você tem uma degeneração a nível de células do sistema nervoso central, que dá o quê? Depressão e ansiedade de uma maneira química, porque nós estamos falando de uma inflamação. Agora, outro item, terceiro item, dores musculares e nas articulações. Óbvio, por vários motivos. Por uma questão vascular, anota aí, dores articulares e da musculatura causadas pela inflamação crônica de baixo grau. Anota. Primeiro, alteração através da parte vascular, que está levando o processo inflamatório para lá também. Os mastócitos, os leucócitos, a gordura oxidada. Depois, o líquido sinovial. Da onde está vindo as substâncias que vão gerar o líquido sinovial? Essas substâncias que vão ser geradas já estão alteradas, então vai gerar o quê? Um líquido sinovial mais ácido, mais viscoso, acidificado, ou seja, vai degenerar. Automaticamente também vai alterar a junção neuromuscular, o que promove o quê? Uma hipertonia muscular, uma diminuição do aporte vascular e aí gera dor. Anotou isso? Bem poderoso. Quarto, sinais e sintomas da inflamação crônica: constipação ou diarreia ou queixas gastrointestinais. Então tá com diarreia, tá com constipação, tá com alteração de refluxo, azia,
qualquer alteração gastrointestinal tem característica da inflamação crônica. E isso pode ser da boca até o ânus, porque isso tudo faz parte do sistema gastrointestinal. Quinta, mudança no peso ou no apetite. A pessoa tem mudança geralmente para mais, alguns perdem peso, e a mesma coisa no apetite. Geralmente as pessoas comem mais, mas alguns não comem. E isso vai o quê? Geralmente ter um aumento do apetite, principalmente com carboidrato e açúcares. Mas ainda o paciente pode ter dor de cabeça e um estado mental de confusão. Por quê? Porque inflama, alterou, sobrecarregou principalmente o fígado, sobrecarregou o cérebro, dor de cabeça, e aí o estado de confusão é muito presente. Pega essas características, vê se teu paciente tem, anota e me conta. Escreve aí, vem compartilhando comigo. E lembra, curte o vídeo para ir mais longe, para poder alcançar mais pessoas. Um ótimo dia para vocês, bora transbordar, a gente se encontra em outros vídeos.